E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo vai transmitir de forma totalmente exclusiva e gratuita o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba Jogos e depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. E antes das notícias em si, vou só fazer um agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas e hoje vai aí para o Wagner Silva. Então muito obrigado Wagner, obrigado a todos que são membros do canal. Quem quiser fazer parte dessa iniciativa e dar uma ajuda financeira pra gente seguir produzindo, clica nesse botão Seja Membro que aparece em algum lugar da sua tela. Caso você faça adesão à categoria Sócio-Atleta, que tem a participação no grupo de WhatsApp, vai lá na aba Comunidade que tem as instruções para você fazer parte desse grupo. Essa foi uma semana bem movimentada no Cruzeiro, né? Começou com aquela entrevista do Pedrinho lá para Itatiaia, depois teve a reunião do Pedrinho com o Vanderlei Luxemburgo na segunda-feira, saída do Rodrigo Pastana. O que ficou definido nessa história é o seguinte: o Cruzeiro não vai contratar outro diretor de futebol nesse momento, até porque não existe nenhuma perspectiva do Cruzeiro buscar qualquer contratação nessa reta final de temporada. Faltam apenas 10 jogos para acabar o ano e a chance de acesso do Cruzeiro ela é meramente matemática, né? Mas pelo que tem sido informado por alguns setoristas do clube, inclusive o próprio Samuel Venâncio, o nome que o Cruzeiro quer para que seja esse diretor de futebol é realmente o Alexandre Matos. Mas essas conversas não estão acontecendo agora, até porque, vamos lembrar aqui, né, moçada, tem os transfer bans. Então, assim, além de todos os problemas financeiros que o Cruzeiro tem hoje sobre atraso de salário, para a gente pensar em contratação, tem que ser pagos mais de 13 milhões em dívidas lá na FIFA para que a gente possa voltar a poder registrar atletas. Então, nesse momento, eu acho que nem faz sentido mesmo o Cruzeiro buscar um diretor de futebol para ser o cara que vai tocar a contratação, porque não tem como fazer isso. Agora, o planejamento para 2022, obviamente, ele tem que ser feito, mas é claro que primeiro o Cruzeiro tem que resolver a sua situação nessa temporada 2021. A chance de subir, ela é muito pequena, mas o Cruzeiro ainda precisa garantir os pontos, né, passar de 45 para ter a sua permanência na Série B assegurada. E nesse contexto, o Cruzeiro entra em campo amanhã, sexta-feira, 9h30 da noite, jogo contra o Coritiba lá no Couto Pereira, né? O Coxa é o líder do campeonato, tem um ótimo desempenho como mandante e alguns nomes bem conhecidos, né? O Léo Gamalho, que é um carrasco nosso, e pelo menos 3 nomes aí que são candidatos à lei do ex, né? O volante William Farias e os meias Robinho e Rafinha. Esses são os 23 jogadores que o Vanderlei Luxemburgo relacionou para a partida e em relação à rodada anterior contra o Brasil de Pelotas, tem 4 mudanças. O volante Flávio fica fora por uma lesão muscular na coxa direita, o meia Marcinho por um incômodo no pé direito e o Wellington Nem ficou em Belo Horizonte para fazer trabalhos físicos. Já o atacante Dudu, que inclusive entrou no segundo tempo da última partida, fica fora dessa vez por opção da comissão técnica. Além disso, o Marcelo Moreno segue lá na seleção boliviana. E essas 4 vagas serão ocupadas pelo goleiro Vinícius, o volante Rômulo e os atacantes Keké e Vitor Roque. E justamente ele, Vitor Roque, é a grande novidade. Atacante de 16 anos, que é destaque do nosso time sub-17 e está sendo relacionado pela primeira vez para um jogo do time principal. Ele tem treinado com o grupo desde a segunda-feira e deve começar no banco. Fiquei surpreso positivamente por aparecer essa primeira oportunidade do Vitor Roque ser relacionado. Acho difícil que ele entre na partida, né, mesmo que seja no segundo tempo, mas certamente se o Luxemburgo está levando para o jogo não é só por uma questão de ambientação. Ele deve estar mostrando nos treinamentos que tem condição de ser útil, né? Então mesmo que fique no banco, que não entre nesse jogo, é um cara que pode ser que tenha oportunidades ainda nessa reta final de Série B, o que é muito interessante. É um moleque de 16 anos. Se o Luxemburgo acha que ele já está pronto, né, é porque ele realmente está treinando muito bem. Já o experiente Rômulo, que ficou fora da partida contra o Brasil de Pelotas por causa de desgaste muscular, está de volta à lista de relacionados e pode ser a única novidade de Luxemburgo no 11 inicial para esse jogo. Se quiser, o treinador pode inclusive repetir a escalação, né, da vitória contra o Brasil de Pelotas, porque todos aqueles 11 estão aí relacionados e em boa condição física para o jogo, mas o Rômulo, sempre que esteve à disposição, ele foi titular com o Luxemburgo, tá? Ele só ficou fora realmente nessa partida que teve a questão do desgaste muscular. E aí fica até a dúvida em qual posição o Rômulo pode ser aproveitado,
ajeitado, né? Visto que o Luxemburgo usou ele em algumas oportunidades como lateral direito, com o Cáceres no banco, e em outras vezes ele jogou como volante e o Nonoca ficou no banco. Então o Rômulo pode ser titular e esses dois jogadores acho que são a única dúvida, né? Se sai o Cáceres, se sai o Nonoca ou se jogam os dois e quem começa no banco é o Rômulo. Essa última seria inclusive a minha opção. E se o Coritiba tem candidatos à lei do ex, o Cruzeiro também tem o seu. O meia Giovani, que inclusive deu entrevista coletiva nessa quinta-feira, destacando a importância do jogo contra o líder fora de casa, mas ressaltando que o Cruzeiro vai buscar a vitória e que ainda tem chance de acesso. Perguntado sobre o clima no vestiário, ele disse que tá todo mundo tranquilo e focado em fazer um bom trabalho. E essa pergunta sobre o ambiente, ela tem relevância quando a gente considera que hoje é o 5º dia útil, né? E é a data que os jogadores do Cruzeiro deveriam receber o salário, coisa que não tá acontecendo. Então hoje o Cruzeiro completa 3 meses sem pagar salário para os seus atletas do time principal e aquele negócio, né? Os atrasos com outros funcionários, futebol de base, feminino, são ainda maiores, o que mostra que a situação do Cruzeiro ela é muito complicada. Se algum jogador quiser entrar na justiça e pedir o passe, ele pode fazer isso porque o Cruzeiro não paga salário, o que é inadmissível. Mas tentando olhar para o campo, né, eu acho que o Giovani é uma peça importante no time do Cruzeiro, ele deve ser utilizado mais uma vez como meio atacante ali, né, o camisa 10 mesmo, e se a gente conseguir um bom resultado contra o Coritiba, eu acho que vai passar muito pela atuação desse jogador, que quando ele está inspirado, ele consegue criar boas ocasiões e o Cruzeiro é um time muito mais perigoso. Nas partidas que o Giovani está mais apagado, o nosso time tem muita dificuldade para construir, até considerando a característica dos jogadores, né? Deve jogar Bruno José e Vitor Leque, que são mais pontas, o Thiago lá no comando de frente, e os volantes que são jogadores que não têm assim essa grande qualidade numa enfiada de bola, como tem, por exemplo, o Marco Antônio, que deve ficar mais uma vez no banco de reservas. Mas até por a gente não ter, por exemplo, o Marcinho, até o próprio Wellington Nem, né, que entrou no último jogo e melhorou muito a nossa criação, é uma partida que a gente vai precisar muito do Giovani, e tomara que a lei do ex se faça valer a favor do Cruzeiro, né, porque contra, infelizmente, tem acontecido demais. Outro jogador que falou com a imprensa nessa semana foi o zagueiro Eduardo Brock. Ele elogiou o Luxemburgo, disse que os atletas tentam se blindar dos problemas extracampo e que ele segue buscando aí o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. E realmente esse gol do Eduardo Brock tá passando perto, né? No último jogo teve uma cabeçada dele que passou raspando. Naquela partida contra o Guarani, literalmente bateu na trave, né? Aquela cobrança de falta dele no último minuto que nos daria a vitória ali. O goleiro deu uma esbarradinha na bola, ela ficou no travessão. E se vocês querem uma estatística meio doida e que às vezes parece até meio contraditória, vamos lá. Com o Eduardo Brock na zaga, o Cruzeiro dificilmente perde. Nessa Série B, inclusive, o Brock jogou 17 partidas e dessa o Cruzeiro só perdeu uma, que foi aquele jogo contra o Remo, quando o nosso treinador ainda era o Moza, tá? E desde que o Luxemburgo chegou, a única partida que a gente perdeu foi aquela pro CSA, quando o Eduardo Brock estava cumprindo suspensão automática. Então, por mais que a gente possa criticar a lentidão desse jogador, a ignorância dele, né, digamos assim, que não é um cara muito paciente, por incrível que pareça, coletivamente o desempenho da defesa do Cruzeiro funciona melhor com o Brock do que sem ele. Talvez isso diga até um pouco mais sobre a qualidade dos outros zagueiros, né, que conseguem ser piores aí que o nosso Brock, né, que é um mar de sutileza. E para fechar, o atacante Rafael Sobis deu entrevista ao Camisa 21, que é o canal do Bolívia no YouTube, e reafirmou o desejo de se aposentar ao fim da temporada. Também disse que a crise que ele encontrou no Cruzeiro quando voltou ao clube é muito maior do que ele imaginava, mas que teria feito tudo de novo 1000 vezes se fosse possível. E quem tiver interesse, eu recomendo assistir a entrevista porque ela é muito boa, né? O Rafael Sobis é um cara muito bem articulado, que fala muito bem. Inclusive eu gosto muito mais do Rafael Sobis fora do campo do que dentro dele, porque eu acho que dentro do campo ali, essa coisa da correria, né, tudo mais, de se esforçar em campo, ele acaba faltando oxigênio no cérebro e fica brigando com todo mundo, xingando todo mundo. Enfim, a gente sabe que o Rafael Sobis não tá jogando bem já tem um tempo, né? Essa temporada dele é muito fraca, mas convenhamos, né, que nessa última temporada dele quanto jogador, seria muito legal se ele conseguisse encerrar sua trajetória devolvendo o Cruzeiro para a Série A, coisa que está cada vez mais difícil. A matemática não mente nem leva desaforo. E foi legal, o Rafael Sobis deu uma provocada no rival também, perguntou se algum torcedor do Cruzeiro queria trocar, né, sofrer por 3 anos ou sofrer por 98 e tudo mais. Enfim, o Rafael Sobis é um cara que deixa muito claro que ele gosta do Cruzeiro, mas eu acho que a questão é tipo assim, imagina você aí, torcedor, que não joga bem, entendeu? O Rafael Sobis está naquele estágio da carreira que o futebol
futebol parece já ter abandonado, ele não consegue render em alto nível. Não se trata de querer, não é questão de vontade. Querer jogar bem, todo mundo quer, todo mundo queria ser bom de bola, mas chega uma hora que você não consegue mais, o seu corpo não responde como você gostaria ou como a sua cabeça tá mandando. E eu acho que é isso que tá acontecendo com o Rafael Sobis, mas assim, tenho todo o respeito do mundo por ele, acho legal ele falar essa coisa, né? Voltei na hora que o Cruzeiro tava mal, chegou aqui, o trem era muito mais feio do que eu pensei, mas ainda assim teria feito de novo e tal. Mostra realmente até uma certa gratidão do atleta com o clube e um respeito pela instituição que muitos jogadores que foram muito mais idolatrados que o Sobis aí no passado não demonstraram, né? Acho inclusive que se o Rafael Sobis estivesse no elenco do Cruzeiro em 2019, existe uma possibilidade de que o cenário não fosse tão ruim, né? De que ele pudesse ter resolvido alguns problemas ali do vestiário para que o Cruzeiro tivesse uma condição melhor. E eu digo isso porque já foi amplamente noticiado que lá em 2018, 2017, o Rafael Sobis fez muito esse papel interno dentro do Cruzeiro, né? Em 2019 ele já estava no Internacional e aconteceu aquela desgraça aqui. Mas isso é conjectura, a história foi escrita como tinha que ser e não tem como a gente ficar agora lamentando ou querendo mudar o passado. Já foi, Rafael Sobis tem o meu respeito demais enquanto pessoa, enquanto jogador. Acho que inclusive o Sobis poderia ser um ótimo comentarista, não sei se ele vai querer ter uma carreira no futebol, mas é um cara muito inteligente, só que dentro de campo o Rafael Sobis realmente não consegue ajudar o Cruzeiro já tem algum tempo, né? E é até estranho a gente lembrar que ano passado ele chegou, jogou muita bola, ajudou a gente ali na época do Filipão e esse ano as coisas simplesmente pararam de funcionar. Acontece, o futebol é assim, não tem muito aviso prévio, né? Alguns jogadores vão decaindo de ano em ano e outros realmente tem um momento ali que dá um baque que o cara não consegue mais jogar em alto nível. Mas enfim, que o Sobis complete essa temporada aí, que ajude o Cruzeiro para que a gente faça uma boa campanha, termine pelo menos na metade superior, né? Eu acho que já vai ser importante a gente quebrar essa sina de ser um time que tá sempre brigando na parte baixa da tabela. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O vídeo de amanhã vai ser o pré-jogo de Coritiba e Cruzeiro. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!